muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite, de 17 de maio de 2019. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. No comando aqui do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, e estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que este programa de TV do SIMP, semanalmente, todas as sextas-feiras aqui na TVC, nós já o temos há mais de 11 anos, este tradicional programa. Programa este que é voltado especialmente para os servidores públicos municipais, mas também se estende à comunidade pelotense, haja vista que toda ela recebe a prestação de forma direta ou indireta de serviços públicos, né? Seja através de uma unidade básica de saúde, de uma escola, de uma secretaria, as próprias vias públicas mantidas pelo município, enfim, direta ou indiretamente, todo mundo se utiliza de algum serviço público municipal. E para a existência desses serviços, manutenção, obviamente isso passa pela realização de um trabalho de servidor público. E o Sindicato dos Municipários, por sua vez, uma entidade classista que representa os direitos de todos os trabalhadores municipais, servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Pelotas. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso programa ao vivo, exatamente 19 horas 5 minutos. O programa do SIMP, como eu falei, ele vai ao ar todas as sextas-feiras aqui pela TVC. Obviamente, se nós temos algum tipo de compromisso no mesmo horário aqui do programa ao vivo, o que pode acabar nos impedindo de fazer desta forma aqui, né, em tempo real. Obviamente, neste espaço, neste horário aqui na TVC, nós disponibilizamos a reprise de algum programa de TV nosso, do SIMP, que já tenha sido aqui exibido. Mas na grande maioria das vezes, o programa é feito de forma ao vivo, sempre tentando atualizar semanalmente todo o trabalho, ou parte, já que são muitas atividades, ou parte destas, para serem trazidas aqui pelo nosso canal de TV. Bom, inicialmente, né, assim como temos o nosso programa de TV, o SIMP também disponibiliza outras mídias eletrônicas para que você possa entrar em contato conosco, para que possa conhecer um pouco do nosso trabalho e também distancia, né, essa questão entre municipário e sindicato e vice-versa. Haja vista que nós temos uma categoria de 9 mil servidores municipais e os locais públicos, tanto na região urbana quanto rural, são em número maior até de que 300 locais distintos. Então não é possível a direção do SIMP estar sempre presente ou de forma frequente nos locais de trabalho. Então essas mídias eletrônicas, elas abreviam. Então, num primeiro momento, faço o convite para você visitar o site do SIMP, a nossa página eletrônica www.simpelotas.com.br. Quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, tem uma janelinha, um vídeo que é do último programa de TV do SIMP, exibido ao vivo aqui pela TVC. Você consegue ver ou rever através do site do SIMP, quando você o acessa no canto superior esquerdo. Obviamente, no nosso site, no seu corpo central, ali contém matérias e informações pertinentes aos municipários. Também você encontra informações como os horários e dias de atendimento do sindicato e dos serviços que lá são oferecidos, como atendimento com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista e com a nossa assessoria jurídica, os nossos advogados. Então, são serviços exclusivos para sócios
e dependentes de sócios. Mas o atendimento em geral do SIMP, né, o sindicato em si, funciona de segunda a sexta, das 8 às 11h30 e das 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, até às 18, 6 horas da tarde. E estes serviços têm dias e horários definidos, no caso, clínica geral, dentista e advogados. Na nossa página também você encontra a nossa listagem completa de parceiros conveniados. O que são estes parceiros conveniados? São estabelecimentos comerciais como postos de combustíveis, farmácias, lojas de roupas, calçados, demóveis, enfim, há uma rede bem grande comercial, açougues, livrarias, contém o nome completo do estabelecimento comercial, endereço, telefone, e aí o sócio do SIMP que comparecer nesse estabelecimento, adquirir um produto, deseja adquirir um produto ou serviço, basta ele previamente ir na nossa sede, junto ao seu último contra-cheque, o mais atual, será analisada a sua margem consignável e dali você sai com a autorização para lá naquele estabelecimento retirar o seu produto ou adquirir o seu serviço. É bem fácil, bastante simples, são oferecidas condições especiais, preços com descontos, parcelamentos sem juros para aqueles que são sócios da entidade. E também tem várias outras informações no nosso site. Acesse www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail, que estava agora aí na tela e está voltando. O e-mail do SIMP é simp@simpelotas.com.br. O e-mail do SIMP serve para você, servidor público, enviar o seu questionamento, a sua dúvida, elogio, crítica, pode fazer uma denúncia sobre o seu local de trabalho, condições de trabalho, podendo enviar pelo e-mail de forma anexa imagem, vídeo, áudio, documento, enfim, para a direção do SIMP, você que deseja fazer uma denúncia, com certeza o nosso papel é manter em sigilo a sua identificação. Mas o SIMP vai em busca de averiguar a situação denunciada e, se constatada, obviamente daremos o encaminhamento para a sua solução. Então, para nós é importante que você se identifique por e-mail, só para a gente fazer aquele feedback, dar o retorno para o trabalhador, mas fique tranquilo, né? A sua identificação ela será mantida, preservada, tá bem? Então, simp@simpelotas.com.br é o e-mail do SIMP. Na sequência, temos o nosso Twitter. Aqueles que desejam seguir os passos da entidade SIMP, nos encontrará pelo twitter.com/simpelotas. No Twitter, o que costumamos fazer? Como não cabem muitos caracteres de forma textual, geralmente nós colocamos o título de uma matéria, o link. Por que o link? Porque você clicando neste link, você será remetido ao nosso site e lá conterá essa matéria na íntegra. E também, nesta postagem no Twitter, colocamos algumas imagens para ilustrar aquele título, aquela matéria que ali está sendo anunciada. Então, você pode nos seguir através do twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Se você que deseja assistir a um vídeo de algum programa de TV do SIMP que foi exibido ao longo destes mais de 11 anos que já temos aqui a nossa programação semanal na TVC, ou
assistir outros vídeos, como de assembleias, mobilizações, alguma atividade de confraternização e lazer, um vídeo orientador, explicativo, tudo se encontra no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E por fim, você pode nos visitar lá na fanpage dos Sindicatos Municipários de Pelotas no Facebook. Então a nossa fanpage, a nossa página é simp.pelotas, tudo em minúsculo, com ponto, tudo junto, conforme está aí na sua tela. Visite a nossa página no Facebook, compartilhe, curta, comenta. Lá na fanpage, o Simp, quase que diariamente mesmo, colocamos matérias e informações. E qualquer pessoa pode postar comentário nas nossas postagens. E este comentário, obviamente, você pode deixar a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, qualquer coisa que você deseja comentar referente ali à postagem, é aberto a todos e todas, fique à vontade. Também lembramos que por esta fanpage nós também disponibilizamos o serviço de Messenger, que é a mensagem inbox. Então, da mesma forma como o e-mail, você, servidor público, pode nos enviar uma mensagem de forma ali sigilosa, pelo Messenger, que fica só entre a direção e você, e fique à vontade também para enviar o que desejar. E, inclusive, pode fazer também alguma denúncia de problema que você esteja passando no seu local de trabalho. Então, estas são as mídias eletrônicas do Simp. Aqui, ao vivo conosco, durante a nossa programação, você poderá fazer a sua participação através do envio de mensagem de texto. E você poderá fazê-lo, esse envio, através de SMS, o famoso torpedo, ou pelo WhatsApp. Lembramos, mensagem escrita, porque pelo WhatsApp é possível você fazer uma videochamada, enviar uma mensagem de áudio, e nós aqui durante o nosso programa, nós só reproduzimos mensagens de texto, que com certeza nós a leremos com muito prazer, com muita satisfação. Então, se você quiser participar conosco aqui ao vivo, envie a sua mensagem escrita para o 99122-8820. Fique à vontade para interagir conosco aqui com os assuntos que debateremos, fazer questionamentos, com certeza eu estarei respondendo. E se porventura for uma pergunta de caráter muito técnico, jurídico, que eu não saiba responder aqui de forma ao vivo, com certeza a sua pergunta ficará conosco e será encaminhada ao jurídico, o setor responsável, e daremos o devido retorno. A gente fica com este número aqui gravado, tá bem? Quero lembrar também que este programa do Simp, agora aqui ao vivo, às 19h16, ele também está sendo transmitido aqui por parte da TVC, na fanpage da TVC, lá na página oficial da TVC Pelotas. Então, você pode assistir também ao vivo essa transmissão pelo Facebook, pela fanpage da TVC, tá bem? Inicialmente, quero começar aqui tratando, durante o nosso programa, que nesta semana, especificamente, nós tivemos algumas atividades que marcaram aqui a nossa história local, né? A primeira, não vou estar chamando o vídeo agora ainda, mas a primeira que nos chama a atenção foi a grande mobilização, manifestação, o dia de greve geral nacional da educação, que ocorreu em Pelotas nesta última quarta-feira. Então, nesta última quarta-feira agora, anteontem, dia 15 de maio, teve um grande movimento em Pelotas, greve nacional da educação, contra a reforma da Previdência e contra
os cortes por parte do governo federal na ordem de 30% nas instituições de ensino superior públicas, né? Valores que estavam previstos, orçados para esse ano e que o governo Bolsonaro mais uma vez ataca o pobre, né? Para quem precisa da faculdade pública, para quem precisa das unidades básicas de saúde, que muitas são atendidas por parcerias, por convênios firmados com instituições de ensino superior. Então, está bastante complicada esta situação, né? E é um governo que tem atacado, inclusive essas manifestações como ocorreram na quarta-feira, de forma democrática, sem nenhum tipo de cunho de dizer, como o presidente utilizou esse termo, idiotas úteis, massa de manobra, uma total falta de respeito com o povo brasileiro, e ainda o presidente se utilizou desses adjetivos, né, na sua visita aos Estados Unidos, né, lá num outro país, ele mesmo praticamente falando mal do seu povo. Então, quer dizer que o povo exerceu a democracia quando votou e o elegeu, aí é democrático. Agora, quando na mesma forma democraticamente o povo vai às ruas, onde centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil, em 5 meses de governo, também de forma democrática, pacificamente, tomaram as ruas deste país para protestar, ser contra os cortes na educação, ser contra a reforma da Previdência, aí não é democrático. Aí quem fez isso é utilizado como massa de manobra e são idiotas úteis. Mas não foi isso que ele falou quando as pessoas o elegeram, ou quando fizeram as mesmas manifestações contra os ex-presidentes anteriores, né? Dilma, Temer, Lula, seja quem for, né? Quer dizer, é muito fácil quando está fora do poder, mas quando está lá dentro do poder, que tem que assumir as suas responsabilidades, aí a coisa muda toda de figura, né? Então é um governo que não tem se acertado, né? Não tem nem conseguido, nestes 5 meses, nas suas próprias indicações de cargos de confiança, que o Bolsonaro disse que ia ser tudo diferente dos governos anteriores, né? Só de ministro da Educação, só de outros ministros, diretores de pastas bastante importantes do governo, já se trocou mais de 3, 4, 5 vezes, toda hora ele e o vice-presidente dele mesmo se engalfinhando, né? Engraçado que a própria proposta da reforma da Previdência é muito ruim para o trabalhador brasileiro civil, mas para militar é uma beleza, tem todo um tratamento diferenciado, né? E vários pontos da proposta da reforma eu vou estar tratando aqui sim no programa hoje, porque essa proposta de reforma da Previdência, ela atinge a todos, trabalhadores brasileiros e brasileiras, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, aposentados. Se engana o aposentado que pensa, eu que já estou aposentado, não tem como ele mexer, não tem o que ele fazer. Tem sim, tem artigo lá na proposta da reforma da Previdência que diz claramente que se estados, municípios, União, né, os entes federados comprovarem insuficiência financeira, problemas financeiros nesse sentido, poderá ser cobrado alíquota ou contribuição de quem já está aposentado. Sim, quem já está aposentado pode, sim, caso essa reforma da Previdência seja aprovada, ter que passar a pagar. É isso mesmo, já pagou antes toda a vida quando estava trabalhando para se aposentar. Aí depois de aposentado, quando você acha que vai usufruir, né, muitos contribuíram sobre 3, 4, 5, 6 salários mínimos, hoje estão resumidos a 1 salário mínimo nacional, podem sim ser cobrados caso isto seja aprovado. Mas outros elementos vou estar tratando aqui no momento oportuno. O que eu quero dizer para vocês é que a importância da manifestação que teve aqui em Pelotas foi uma das maiores, com certeza, nos últimos 40 anos da nossa história aqui de Pelotas. Nós tínhamos entre 8 a 10 mil pessoas, né? Eu
no caso particularmente, estou à frente da direção do SINP há cerca de 11 anos e nunca, pelo menos de ter participado de várias manifestações, mobilizações, paralisações, greves, seja em nível local, seja em conjunto com o Estado ou com a União, né, órgãos unidos ou somente os municipários, eu nunca tinha visto todo o largo do mercado público lotado, desde a Rua Andrade Neves, vindo até ali até a 15 de novembro, se estendendo até lá a Tiradentes, pegando toda a 15 de novembro ainda em frente à Prefeitura de Pelotas. Então, era um mar de pessoas, um movimento lindíssimo. Por quê? Porque foi muito bem organizado, não teve nenhuma depredação ao patrimônio público, não teve nenhum tipo de briga, não teve nenhum tipo de registro no sentido de algazarra, confusão, que tivesse tirado o direito de uma outra pessoa. Pelo contrário, foi amplamente democrático. Nós víamos desde jovens até pessoas bem idosas. Eu mesmo, enquanto caminhava, marchava, né, como se diz, mas era uma caminhada, ninguém aqui é militar para estar marchando. Enquanto caminhávamos pela Rua Floriano, lá em direção ao IFSU, Praça 20 de Setembro, um senhor de idade, com certeza, visivelmente, ali mais de 70 anos, ele me abraçou chorando, ali na esquina da Rua Marcílio Dias, que ele disse assim: olha, eu não vejo esse tipo de manifestação desde a época da ditadura militar, onde a gente vê desde bem jovens a bem idosos, todos caminhando, unidos e protestando democraticamente, não brigando com ninguém, não discutindo com ninguém, expondo, na verdade, seu descontentamento por esse governo que quer acabar com as coisas públicas, quer acabar com o que é mais público, né? Então, foi uma coisa bem legal de verificarmos pessoas que há muito tempo ou estavam afastadas ou estavam desmotivadas e viram nessa organização, viram que o atingimento no trabalhador está vindo a toque de caixa, como se diz, né? Como que em tão poucos meses um governo se atrapalha tanto, só se preocupa em tirar do pobre, só se preocupa em fazer projetos, né, que atinjam diretamente a classe trabalhadora, seja privada ou pública, e isso é bastante triste, né? Bastante triste. Então, fica complicado tu conseguires manter uma estrutura onde tu cada vez mais tira do trabalhador, aumenta o número de desempregados no país e tu não vê um governo comprometido, sério e que seja bem visto lá fora. Pelo contrário, o país nunca foi tão mal visto como está sendo agora, né? Por um presidente lá que puxa o saco, baba atrás de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que não estão nem aí para nós, né? Nós, na verdade, só servimos de chacota para ser exemplificado lá fora. Então é bastante preocupante. Por isso, para demonstrar para você que está em casa que não se fez presente, se fez presente, pode até você se identificar ou até se visualizar, mas para aqueles que não puderam estar presentes, que não participaram desse lindo ato, ele começou na quarta-feira, dia 15 de maio, a concentração às 14 horas, ali no Largo do Mercado. Então, às 16h30, houve a saída pelo Largo do Mercado desta caminhada, onde ela foi até o IFSU e depois retornou ao mercado. Então, praticamente, foi um trajeto longo, obviamente, mas
Foi muito legal nós vermos as pessoas apoiando, as pessoas na rua batendo palmas, muitos buzinando de carro, pessoas que estavam dentro de ônibus, colocando as suas mãos para fora das janelas, acenando, né, agradecendo que, para quem não podia, aqueles que estavam ali estavam representando todos aqueles que se sentem lesados com essas práticas e essas intenções que o governo federal maleficamente tem vindo, né? Só para traçar aqui um parênteses, antes do Birinha dar o play, no momento que tu corta investimentos na área da educação do ensino superior, Pelotas é uma cidade que atrai milhares de estudantes. Né? Tem faculdade pública, tem faculdade gratuita, são várias instituições de ensino superior, muitos vêm de fora do estado do Rio Grande do Sul, por aqui moram por anos, fomenta a economia local, fomenta toda a economia local, bares, farmácias, supermercados, postos de combustíveis, o comércio em si. Isso fomenta a economia de Pelotas, né? Isso traz emprego, isso traz renda, forma o caráter da instituição de ensino superior, formar, capacitar novos profissionais para que esses depois, em forma de serviço, devolvam à União, devolvam ao governo, em forma de serviço, a sua competência profissional, a sua pesquisa, a sua extensão. E então tem que ser visto como investimento, não como gasto, não como custo, né? É isso que tem que ser verificado, mas o governo não entende assim. E se efetivar o corte, como foi anunciado, de 30%, a Universidade Federal de Pelotas e IFSUL fecham esse ano, simplesmente fecham, interrompem os cursos, não tem mais como pagar professores, funcionários, empresas, alunos, todos são prejudicados, o comércio todo local é prejudicado, a cidade de Pelotas, que gira em torno de estudantes, é altamente prejudicada. Então, tem que ter esse olhar que o governo federal não está tendo. Então, no sentido de ir às ruas, mobilizar todo o Brasil, aqui em Pelotas deu um belo e ótimo exemplo de cidadania, de democracia, de mobilização e de luta. E nós vamos ver nas imagens, a gente fez um vídeo bem completo para vocês verem desde o início aí até o finzinho, como foi marcado na história de Pelotas este dia 15 de maio de 2019. Birinha, pode soltar para nós o vídeo. Greve Nacional da Educação. Foi essa denominação chamada em todo o Brasil, né, contra a reforma da Previdência e contra os cortes na ordem de 30% para investimento em educação. Então, às 14 horas, ali no Largo Edmar Fetter, no Mercado Público, vários integrantes de movimentos sociais, sindicais, estudantis, né, representando os mais diversos setores da sociedade civil, fizeram uso da fala, mostraram a sua indignação. Então vejam o quanto estava lotado ali, a toda a volta do mercado, o antigo prédio ali da Secretaria das Finanças. Olhem esta visão lateral da Prefeitura, da 15 de novembro até lá ao fundo do vídeo, na rua Andrade Neves. Olhem o mar de gente, você não consegue enxergar a rua, nem lá do fundo da imagem. Estava tomada pelo povo, né? Essa aí é a lateral da Prefeitura, em direção a Andrade Neves. Então, vários colegas, diretores de sindicatos, de movimentos sociais, estudantis fizeram fala. Essa colega estudante, né, indígena, né, de povo indígena, aí está o pessoal, o CC, os cargos de confiança da Prefeitura, lá no segundo andar da Prefeitura registrando. Porque também fizemos questão de registrar a desconformidade com a prefeita, porque a prefeita Paula fala uma coisa e faz outra. A prefeita Paula anunciou publicamente que ela é contra também os cortes que o governo Bolsonaro faz na educação, embora ela e o seu partido fizeram campanha e apoiaram o governo Bolsonaro, né? E ela se disse que se posicionou contrária
Aí a imagem desde a frente da prefeitura, ali na Praça Coronel Pedro Osório, vindo até o mercado. A prefeita disse que ela é contrária a essa postura adotada pelo Jair Bolsonaro, o presidente, de cortar os investimentos na educação, e que ela está junto conosco na luta, que se for necessário vai até Brasília para isso. Pois é, só que os professores e servidores da educação do município de Pelotas, que foram para essa atividade e que compensam depois essas horas não trabalhadas, a prefeita responde ao ofício do SIMP que ela vai cortar o ponto desses servidores, que as horas que eles deviam estar no trabalho e estavam aí lutando por todo o povo brasileiro, ela irá cortar os salários daqueles que se fizeram presentes nesta luta. Então vejam bem, ela é a favor, que se lute contra os cortes da educação, mas ela desconta o salário, pune aqueles trabalhadores do município de Pelotas que estavam aí, naquele momento, fazendo a luta. É totalmente contraditório. É muito bonito dizer para a comunidade. E aí ela vem dizendo, mas as horas não trabalhadas é o povo que paga. Então como é que o povo vai estar pagando para a hora não trabalhada? Pois é, mas o povo também paga o salário dos CCs, dos cargos de confiança dela, que tem salários bem mais altos do que dos servidores de carreira e não precisam cumprir carga horária. Muitos deles não tem registro de livro ponto, de dedo da digital lá para o ponto biométrico ou qualquer outra coisa do tipo. E as horas não trabalhadas, elas são compensadas. Os servidores fazem em forma de hora extra, em sábados, eles compensam essa jornada trabalhada. O próprio colega, amigo dela, governador do estado, Eduardo Leite, ele mesmo não falou para os servidores estaduais que fizeram a luta que iria cortar o ponto. Mas a prefeita fez isso aqui em Pelotas, Então, se vê claramente aqui que é 2 pesos e 2 medidas, A prefeita fala uma coisa, mas na prática ela faz outra, Então, aí é o momento que o pessoal estava saindo às ruas, já iniciando pela rua Félix da Cunha, ali no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, iniciando a sua caminhada, estudantes, professores, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, aposentados, muitos foram à rua. Aí já era na Marechal Floriano, o pessoal indo em direção à rua General Osório, já na esquina do Osório. Aí vejo que o pessoal no ônibus também acenando, concordando, sendo solidários a esse tipo de manifestação, Aí é quando o pessoal estava descendo a Floriano em direção à Praça 20, já chegando próximo ao Pop Center, ali ao prédio da Receita Federal, sendo mais precisamente, e era um mar de pessoas, tu não conseguia às vezes enxergar o fim, era muito longa a marcha, Lá está a nossa colega Tânia batendo a sua panela, tudo de forma muito educada, pessoal cantando, dançando, todos alegres, se respeitando todos, e então aí mesmo era já quase em frente ao lado oposto do IFSU, e aí o pessoal, tu não enxergava o fim, lá em cima na rua Marechal Floriano, e aí o pessoal já descendo e chegando em frente ao prédio do IFSU, já era o início da noite, fim do entardecer, por volta já de 18 horas, 18h15, quando o pessoal chegou em frente ao IFSU. E aí depois permaneceram um tempo ali na frente do IFSU e até voltar ao mercado público já era mais de 19 horas, Então foi uma coisa assim muito linda, porque se caracterizou, como eu disse, pela democracia em si, de forma pacífica, ordeira, com cartazes, com faixas, com alegria, com tudo, e sem prejudicar
ninguém, né, no sentido que não teve o que já foi utilizado pelo governo Bolsonaro, balbúrdia, né? Balbúrdia é ele, os filhos dele que estão mais enrolados do que não sei o que com a justiça, né? O próprio presidente falando um monte de bobagem aí na TV e demonstrando aí que não sabe governar, já que ele disse que era fácil, né, que ia fazer totalmente diferente do que todo o modelo político já havia feito. E o que a gente tem visto é absolutamente o inverso, o contrário, uma total inabilidade política e imaturidade e falta de educação, inclusive, com o próprio país, né? Mas essa é uma característica rapidinha aí, em 5 meses desse governo. Para não perder o fio da meada, porque depois nós vamos ter um outro vídeo que não tem nada a ver com esse assunto, no dia 30 de abril o governo anunciou os cortes de verbas em universidades federais, principalmente na Universidade de Brasília, né, na Universidade da Bahia, por essas universidades terem recebido eventos de movimentos sociais, o que o presidente considerou como balbúrdia, o ministro da Educação considerou como balbúrdia, apesar destas universidades serem avaliadas como uma das melhores do país, tá? Dia 6 de maio, ao contrário do que havia prometido, o governo cortou 914 milhões de reais, adivinha de onde? Da educação básica. Educação básica, ensino fundamental, pega a educação infantil, afetando desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, 914 milhões. No dia 2 de maio, o governo decide estender esses cortes. Foram bloqueados 30% dos recursos de todas as universidades e institutos federais, os IFES, com a justificativa da necessidade de investir na educação básica, mas que ele cortou depois na educação básica. Na Universidade Federal de Pelotas, para vocês terem uma ideia, isto representa 29 milhões de reais. E no IFSul, Campus Pelotas, mais de 4 milhões de corte. Sem esse dinheiro, os reitores tanto do IFSul como da Universidade Federal de Pelotas já afirmaram que vão fechar as instituições antes mesmo do fim do ano. Então, da creche, da educação infantil até a universidade, já foram quase 6 bilhões de reais cortados. Então, a educação pública, ela corre perigo. Aí vão dizer, mas é só educação. Não. Você que está me assistindo agora, preste atenção. Existem unidades básicas de saúde em Pelotas que são vinculadas à UFPEL. Se ocorrer esses cortes na educação, essas UBSs que são vinculadas à UFPEL podem ser fechadas. Os atendimentos odontológicos também podem ser cortados pela metade. O atendimento pelo Hospital Escola, que é o único hospital 100% SUS da cidade e que tem 180 leitos, poderá ser prejudicado. O hospital veterinário pode ser fechado. O projeto Saúde na Escola, que fornece atendimento odontológico e oftalmológico para as crianças, poderá acabar. E há risco de demissão em massa dos quase 600 trabalhadores terceirizados. Então, vejam bem, são milhares de pessoas empregadas e estudantes na Universidade Federal de Pelotas, no IFSul, que fazem girar toda a economia local, produzem pesquisas para o avanço na ciência e estimulam e colaboram com o desenvolvimento de toda a nossa cultura local. Isso falando em educação. Agora a reforma da Previdência. Primeiro, quem quiser se aposentar com 100% da contribuição, do valor que contribuiu, só vai ganhar 100%
quem contribuir por 40 anos. São 40 anos de trabalho comprovadamente com contribuição. Então, quem quiser se aposentar com valor integral, terá que trabalhar por 40 anos. Idade mínima para se aposentar: 65 anos para homem e 62 anos para mulheres. Vejam bem, hoje está 60 para homem e 55 para mulher. Como vai ficar? 65 para homem e 62 anos para mulher. E que depois essa idade mínima vai aumentando conforme o IBGE faz os estudos onde mostram, né, que a taxa de expectativa de vida aumenta. A aposentadoria especial também muda. Então, com a reforma, vai ser exigida idade mínima para aposentadoria especial, que passa a ser de 55, 58 e 60 anos, dependendo do risco daquela atividade especial. E você só receberá 60% da contribuição. Para os professores da educação básica, vai exigir idade mínima de 60 anos para homens e mulheres e 30 anos de contribuição, o que hoje é 25 anos para mulher e 30 para homem. A reforma da Previdência vai fazer a trabalhadora do campo, a nossa colega agricultora lá da nossa zona rural, vai fazer com que ela trabalhe mais ainda, fora todos os desgastes que já tem na agricultura. Então, iguala a idade mínima para se aposentar na agricultura da mulher, igual da do homem, de 60 anos, sendo que a mulher já tem dupla jornada, principalmente na agricultura, trabalha na agricultura e trabalha também em casa. Bom, tem mais ainda também. O sistema de capitalização. O que o governo diz que, se a reforma passar, cada trabalhador vai fazer sozinho a sua contribuição, capitalizar o seu recurso. O modelo atual hoje de captação desses recursos, hoje, o modelo atual ele é de forma pública. Ele é financiado pelos trabalhadores e há uma contribuição obrigatória dos patrões e também pelos impostos que são repassados pelo governo federal. Então, o que forma a Seguridade Social é a contribuição por parte do trabalhador, a contribuição por parte dos governos e impostos. Na proposta do Bolsonaro, o governo deixa de contribuir, ele não bota mais nenhum centavo. Os patrões não serão mais obrigados a pagar, também não vão pagar. Apenas os trabalhadores terão o compromisso de depositar parte do seu salário em uma espécie de poupança individual, que será administrada por bancos privados que cobrarão altas taxas para isso. Então é a espécie de privatização do sistema, onde o trabalhador não vai ter garantia de que o dinheiro poupado irá durar até o fim da sua vida. Outra pergunta: a Previdência está quebrada, como diz o governo? Respondo: não. A Previdência, ela integra o sistema de Seguridade Social. A Seguridade Social, ela engloba Previdência, Assistência Social e a parte de saúde. Ao somar os recursos de todo esse sistema, é possível pagar aposentadorias justas. Em 2018, que ocorreu a CPI da Previdência, que foi presidida até pelo senador Paulo Paim, comprovou que o alardeado rombo do governo não existe e apontou que em 4 anos os patrões descontaram 125 bilhões de reais dos salários dos trabalhadores e não repassaram para a Previdência.
a dívida desses empresários com o sistema soma 450 bilhões de reais. Então vejam bem, nós temos grandes empresas no Brasil que descontam do salário do trabalhador aquela contribuição que é para a parte previdenciária, mas não encaminham para esse sistema de seguridade social. Retêm esse valor e trabalham com esse valor e estão devendo para a União, e a União não cobra essa dívida. Esse é um grande problema. Outra coisa também importante, por que o governo ataca tanto o funcionalismo público? Bota como se todo funcionário público fosse vagabundo, só funcionário público é vagabundo, é assim que o presidente utiliza o termo. Ele ataca tanto o funcionalismo público porque ele quer reduzir ao máximo os serviços públicos prestados pelo governo para quem mais precisa. Quer vender o patrimônio dos brasileiros e privatizar o serviço público. Então, para isso, ele faz uma campanha sistemática contra os servidores, com o objetivo de atender aos interesses dos banqueiros, das grandes empresas, sejam empresas nacionais ou internacionais. Outra questão importante, pergunta: quem contribui para a Previdência e morre, vai poder deixar pensão para aquele seu dependente? A reforma, se ela for aprovada, ela diminui para 60% do valor da pensão que era paga por morte para os dependentes, que pode ser o cônjuge ou aqueles filhos que ficaram órfãos. Então vejam bem, temos um trabalhador, ganha lá 2 salários mínimos, morreu. Hoje, a pensão que fica para o dependente é o valor integral daquilo que aquele trabalhador recebia. Na proposta do Bolsonaro, morreu aquela pessoa, 60% só do salário daquela pessoa é que vai servir de pensão para aquele que ficou vivo. Então assim, no caso dos viúvos e viúvas, a proposta prevê 10% para cada dependente. Então ficou esposa e filhos, 50% do valor daquele valor original fica para esposa, por exemplo, e 10% por cada filho, tá bem? Quando um deles perder essa condição ou falecer, a cota desses irmãos, a cota desses filhos não passa para a mãe, por exemplo. Ela vai continuar com os mesmos 50, ou vice-versa. Outra coisa, se uma mesma pessoa acumular a sua aposentadoria com a pensão daquele que morreu, ela não vai mais poder ficar com as duas, como é hoje. Hoje eu posso ter a minha aposentadoria, morreu a minha esposa, eu fico com a pensão dela. Não, com a proposta do Bolsonaro não existe isso. Você terá que optar por uma ou por outra. E será repassado ainda o valor com desconto, né? Aí perguntam assim, para eu terminar, até pode ficar tranquilo com o horário aí, Birinha, 19h51, porque o vídeo é apenas de 2 minutos. Então eu vou encerrar aqui até 19h54, tranquilo, e a gente depois chama o vídeo. Quem já está aposentado não será atingido? Sim, pode ser, porque a proposta ela desobriga as correções pela inflação para atingir a questão do salário mínimo nacional como piso das pensões e benefício. Ou seja, a cada ano sofrerão perdas significativas e em 10 anos podem nem valer mais nada. E se novas aposentadorias forem no modelo de capitalização individual, não se pode garantir que haverá recursos para bancar as aposentadorias já existentes, porque o governo não vai mais contribuir e o patrão também não vai mais contribuir. Então, se você é aposentado hoje e continua trabalhando, a reforma acaba com a multa de 40% do FGTS na hora da demissão. Também tem isso. Benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada é pago a idosos carentes ou pessoas pobres com deficiência, onde o governo Bolsonaro coloca o seguinte, que
de um salário mínimo que hoje é pago para idosos e pessoas pobres com deficiência, idosos carentes, pessoas pobres com deficiência, de um salário mínimo. Na proposta da reforma da Previdência, essas pessoas vão receber R$400. É isso que eu estou falando que está na proposta, R$400. As pessoas só vão receber um salário mínimo quando completarem 70 anos de idade. Então, se o idoso carente que não tem renda nenhuma tem 65 anos, a reforma passando, ele recebe R$400 para viver. Ele não recebe um salário mínimo. E se tem uma pessoa pobre com deficiência, se ela não tiver 70 anos, ela vai ganhar R$400 para se manter. Então, só esses itens que eu coloquei para vocês provam: é boa a reforma da Previdência? É bom para quem? É bom para os militares, é bom para os parlamentares, é bom para quem ganha salários altíssimos lá do alto escalão do governo próprio Bolsonaro. Então, que reforma é essa? Como vai produzir emprego? Como isso aí vai gerar renda? Se o trabalhador vai ser diminuído no salário, na aposentadoria, na pensão, de que forma ele vai conseguir se manter? Se vai ter que trabalhar até quase morrer, 40 anos trabalhando. Então, é isso que está em jogo. Então, essa caminhada que você viu nas ruas, os protestos no Brasil não são em vão. E dia 14 de junho, lá do mês que vem, o Brasil vai parar. Aí não é só contra a educação, reforma da previdenciária, é paralisação, greve geral de todo trabalhador brasileiro ou brasileira ser contra essa reforma da Previdência. Não tem como nós simplesmente, pacificamente e caladamente deixar que nos atropelem, enquanto o presidente, seus assessores, cargos de confiança e outras esferas governamentais com altos salários e com altas benesses, motorista, apartamento funcional, vale paletó, passagem aérea, verba de gabinete e toda a segurança possível, plano de saúde privado e por aí vai, né? Eu acho que está na hora de cada um que está nos assistindo aqui na TVC refletir. Usa o Google, pesquisa lá e vê se o que eu estou falando aqui não é verdade. É só ler as propostas da reforma da Previdência, como é hoje e como ficará. Bom, vou pedir para o meu amigo Birinha colocar o nosso último vídeo, que tratou da nossa ida ontem à Câmara de Vereadores, que ontem seria votado o projeto do adicional de saúde da família, né, para os trabalhadores que atuam no programa Estratégia de Saúde da Família aqui em Pelotas. Os agentes comunitários de saúde, desde 2011, não foram contemplados com esse adicional e são os únicos que atuam no programa Estratégia da Saúde da Família com 40 horas semanais. Existe uma lei municipal, que é a 5865 do ano de 2011, lá de 2011, que foi quando a prefeitura instituiu esse adicional, esse pagamento. E desde lá deixou de fora os agentes comunitários de saúde. E de lá para cá, o SIMP, através de Comissão Representativa de Agentes Comunitários, sempre lutou, ano a ano, para que fosse feita uma lei, um projeto de lei para incluir os agentes comunitários de saúde. Passou o governo Fetter, passou o governo Eduardo, está passando o governo Paula e não concederam. Quando o município enviou um projeto de lei há pouco tempo para a Câmara, para corrigir distorções, equívocos que tem nessa lei que eu citei, que é onde é agora a oportunidade de incluir os agentes comunitários de saúde, aí a prefeitura não colocou. E o que foi feito? De várias idas na Câmara, os vereadores Antônio Pérez, Marcos Cunha, Ivan Duarte e Fernanda Miranda fizeram emendas a esse projeto para garantir, incluir o pagamento desse adicional para os agentes comunitários de saúde e também para aqueles profissionais que integram o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é integrado por técnicos científicos da saúde, como psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro, enfim, que também tem uma emenda a estes profissionais para que também recebam o adicional proporcional à carga horária deles, que é de 30 horas semanais, que estes também não recebem, não tem estrutura de trabalho, não tem sala, não tem computador, não tem carro, não tem nada, né? Quer dizer que a estratégia de saúde da família, através desses núcleos, equipes, existe
para bonito, porque a prefeitura não dá condições e criou desde 2011 uma lei para estimulá-los e dar esse adicional onde sequer recebem. E os que de fato também atuam na estratégia de saúde da família por 40 horas semanais, 8 horas por dia, que são os agentes comunitários de saúde, sequer recebem. O que aconteceu? Quando o governo ontem percebeu que os vereadores iriam aprovar essas emendas apresentadas, o que aconteceu? Espertamente, o governo entra em contato com o vereador Enéas Clarino, que é o líder do governo na Câmara de Vereadores, e como o governo era o proponente do projeto, ele pode retirar a qualquer momento. Então, na hora da votação, o que o governo fez? Retira o projeto de pauta. Retira. Quem não tem como votar, porque viu que ia perder e deixa de contemplar os agentes comunitários de saúde. Então, o que ficou definido? Que estas mesmas emendas serão apresentadas como novas à lei que está vigente, porque antes as emendas eram inerentes ao projeto. O governo retirou o projeto, então podem ser estas emendas apresentadas à lei que está vigente. E a prefeita Paula disse que discutiria esse tema com o SIMP na database. Para finalizar, desde que fizemos lá no dia 30 de abril a nossa assembleia, que aprovou todos os itens da nossa database, pedido de reajuste de salário, vale alimentação e tantos outros itens, incluindo os agentes comunitários de saúde neste adicional, nós no dia 2 de maio enviamos a proposta para a prefeita. Até o presente momento ela ainda não nos respondeu nada e ela tem o mês de maio para fazer essas respostas, porque temos que analisá-las em assembleia. Então, tão logo a prefeita nos responda, convocaremos uma assembleia. Bom, pessoal, chegamos aqui ao término de mais um programa ao vivo do SIMP, nesta noite de 17 de maio de 2019. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, agradeço a sua audiência, desejo a todos um belo final de semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau!